Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 19 de agosto. Sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta a vinheta! Bora lá, time, iniciar aqui as análises do sabadão. Sabadão, grade gigantesca, mais de 1.400 jogos. Eu vou dar uma acelerada, vou tentar ser bem objetivo para trazer aqui o maior número de análises para vocês, tá legal? Se você chegou aqui pela primeira vez e gostar do conteúdo, depois se inscreve no canal. Você que já está acompanhando aqui há mais tempo, já sabe, dá aquela curtida, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com o amigo que ajuda demais. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Se fizer sentido para vocês, estamos juntos sempre. Alemanha, Bundesliga, primeira rodada, 10h30 da manhã. Leverkusen contra RB Leipzig. Duas equipes que geralmente jogam para frente e fazem jogos com gols, tá legal? A gente pega aqui os 5 últimos jogos, o over 1,5 bate com facilidade, o Leipzig mesma tocada, o histórico também, trazendo tabela de probabilidades mais de 1,5 gol, 80%, e o gol no HT, que é o primeiro tempo, também tem uma chance bem alta de já sair, 80%. Sendo assim, para essa partida, eu vou buscar mercado de gols e eu trago aqui 3 oportunidades para vocês, tá legal? Primeiro, mais de 1,5 gol, odd de 1,23 para fazer um bilhete duplo, é um caminho. Correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,58. E se você estiver monitorando ao vivo, o jogo começar em alta intensidade, tenta pegar um golzinho no primeiro tempo, over 1,5 gol HT com odd acima de 1,50. Fechou? Bora lá, time, ainda na Alemanha, 10h30 da manhã, Wolfsburg versus Heidenheim. Time, o Heidenheim é um time que jogou na temporada passada, segunda divisão, e subiu para a primeira, tá legal? O Wolfsburg é um time que estava na primeira e se manteve. Jogando em casa, eu acho que podemos sim dar um leve favoritismo para o Wolfsburg. Odd de 1,66, Wolfsburg, empate anula. E também, como é a Alemanha, jogos na Alemanha são jogos para gols, geralmente, tá legal? Trazendo aqui tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 90%. Eu também penso aqui com vocês nesse mais de 1,5 gol, odd de 1,20 para compor no bilhete. Wolfsburg, empate anula, mais de 1,5 gol. E bora! 11 da manhã, Inglaterra, Premier League, jogo do Fulham contra o Brentford. Time, mais um jogo para a gente operar em gols aqui, tá legal? Olha o histórico, 3-2, 3-2, 2-0, 1-1 e 1-1. Ou seja, o mais de 1,5 gol vem muito forte para o confronto, tá legal? Odd de 1,30, uma odd bacana para montar um bilhete duplo e correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,73. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 80%. Fechou? E bora, ainda na Inglaterra, 11 da manhã, jogo do Liverpool contra o Bournemouth. Aqui, sinceramente, não tem muito o que enrolar, né? O Liverpool é mais time, joga em casa, provavelmente vença a partida. Odd de 1,25 para uma vitória no tempo normal. Pega essa odd, monta num bilhete duplo. Se você quiser melhorar um pouquinho essa odd, talvez um handicap asiático -1 para o Liverpool. Se o Liverpool vencer por uma diferença de 1 gol, você já tem um reembolso. O Liverpool vencendo por 2 ou mais gols é green. Se der empate ou o Bournemouth vencer, é red na operação. Jogos do Liverpool em casa também são jogos geralmente para mais de 1,5 gol. Olha esse histórico, 9-0, 2-1, 3-0, 3-0 e 2-2. Mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, eu também gosto. O problema é que a odd é baixa. Vejo também aqui um forte cenário para a gente já ver um gol no primeiro tempo, tá legal? Então, se você puder monitorar ao vivo e o jogo começar em alta intensidade, o que é alta intensidade? Pressão, chute a gol, escanteio, dá para tentar também o over 1,5 gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. E para quem curte mercado de finalização, chute a gol ou mesmo gol, pelo lado do Liverpool, a gente tem aqui o Gakpo e também o Salah. Se estiverem em campo, podem ser boas opções. E bora! 11 horas ainda na Inglaterra, porém agora na Championship. Championship é a segunda divisão da Inglaterra, tá legal? Eu tenho o Leicester, que na temporada passada era um time de primeira divisão, caiu, joga a segunda divisão nessa temporada. Pegando aqui o Cardiff.
O Leicester já ganhou as 2 primeiras partidas. O Cardiff perdeu uma e empatou outra. O jogo é na casa do Leicester. Vamos dar uma olhadinha aqui na Race? O Leicester em casa ganhou 3, perdeu uma, empatou outra. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5. Cardiff como visitante vem mal. 2 empates, 3 derrotas, nenhuma vitória. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. Time, vejo 2 cenários aqui, tá? Algo a favor do Leicester, a gente tem uma odd de 1,55, 1,50. Uma entrada mais conservadora, Leicester, empate anula. Pega essa odd, monta numa dupla. Ao vivo, o Leicester amassando, dá para pensar na vitória do Leicester. E também vejo um forte cenário aqui para mais de 1,5 gol, odd de 1,29 para montar num bilhete duplo. Fechou? Bora lá, time, 11h30 da manhã na Holanda, vulgo Países Baixos, Excelsior versus Ajax. Eu vou mostrar o histórico e aí eu acho que a gente já tem uma definição de entrada aqui, tá legal? Dos 5 últimos jogos, vamos lá. 4-1, 7-1, 2-1, 1-1 e 2-0. Ou seja, dos 5 últimos jogos o Ajax venceu 4, tivemos um empate, todas as partidas com muitos gols. O que a gente busca aqui? Algo a favor do Ajax. Deixa eu dar uma olhadinha nessa odd aqui do Ajax. 1,26 não é uma odd tão alta, mas para fazer um bilhete duplo pode ser um caminho. E também mercado de gols. Mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd e compõe no seu bilhete. Tá assistindo ao vivo a partida? Jogo em alta intensidade? Dá para tentar o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Bora lá, time, 13 horas, chegando na Noruega, jogo do Molde contra o Vålerenga. Molde, quarto colocado, pega o Vålerenga vice-lanterna. Puxando aqui a race do Molde em casa, 5 jogos, 5 vitórias, mercado de gols vem muito forte. E a hora que eu vim aqui para o histórico, dos 5 últimos jogos, o Molde ganhou 4 partidas, perdeu apenas um jogo para o Vålerenga. E dos últimos 5 jogos, 4 batendo mais de 1,5 gol e ambas marcam. Ou seja, a gente tem aqui já 2 possíveis entradas. Algo a favor do Molde, tá legal? Vamos dar uma olhadinha nessa odd aqui do Molde. 1,51, Molde empate anula, é a entrada mais conservadora, mas dá para pensar também numa possível vitória do time da casa. E mercado de gols, esse mais de 1,5 gol com odd de 1,17 vem muito forte. Vamos dar uma olhadinha na probabilidade, mais de 1,5 gol, 80%, tá legal? Uma outra entrada que pode ser interessante, mercado de escanteios. O Molde tem uma média muito alta jogando em casa, 8,4. O Vålerenga 5,3. Então também podemos pensar aqui numa race 3 cantos a favor do Molde. Race 3 cantos significa que o Molde precisa fazer 3 escanteios primeiro que o Vålerenga. Qual que é o risco dessa entrada? Começo do jogo, o Molde vai lá e pum, faz 1-0, tá legal? Mas vejo também como uma possível entrada race 3 cantos a favor do Molde. Resumindo, algo a favor do Molde, Molde empate anula ou vitória do Molde, jogo para mais de 1,5 gol, race 3 cantos Molde. E voltando aqui para a Alemanha, Bundesliga, eu tenho às 13h30, jogo do Dortmund. O Dortmund na temporada passada, que entregada de título que deu para o Bayern, né? Tava com o título na mão, e aí no finalzinho ali do jogo acabou dando aquela entregada e o Bayern, mais uma vez campeão alemão. Vai pegar o Colônia. A gente olha aqui o histórico, dos 5 últimos jogos entre Dortmund e Colônia, o Dortmund venceu 1, 2, 3, 4. Apenas uma vitória para o Colônia. E todas as partidas bem movimentadas com muitos gols. Lembrando que é a primeira rodada. Sempre que é primeira, segunda rodada, vamos com um pouco mais de cautela para sentir as equipes. Mas aqui, diante dos nossos estudos, jogando em casa, sim, podemos dar um leve favoritismo para o Dortmund. A odd é baixa, odd de 1,44, tá legal? O que eu faria aqui? Talvez ao vivo, o Dortmund melhor no jogo e uma odd mínima de 1,50 para cima, aí eu busco a vitória do Dortmund, tá legal? E eu gosto também desse mais de 1,5 gol, a odd é baixa, 1,14, aí você sobe um pouquinho, mais de 1,75, 2 gols asiáticos para melhorar essa odd e compor no seu bilhete. E também podemos pensar aqui correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem odd de 1,67. Fechado? E bora, 13h30, jogo do Tottenham contra o Manchester United. Time, eu vou mostrar o histórico e diante do histórico a gente já vai ter aqui 2 possíveis entradas. Se liga nisso. Dos 5 últimos jogos, vamos lá. 2-2, 3-0, 3-1, 1-1 e 2-1. O mais de 1,5 gol bateu em todas as partidas e o ambas marcam bateu em 4 de 5. Acho um jogo muito equilibrado.
Porém, mercado de gols eu gosto bastante, pelo menos em pré-live. Uma entrada mais conservadora, eu vou aqui nesse mais de 1,5 gol, odd de 1,19 para colocar numa duplinha. Correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,50. Pelo lado do Tottenham, para mercado de finalização, chute a gol ou mesmo gol, eu gosto muito do coreano Son. E pelo lado do United, a gente tem o Rashford. Fechou? E bora, 13h30, olha quem está retornando, campeonato italiano. Graças a Deus os grandes campeonatos estão de volta, tá bom, galera? Isso gera mais oportunidades e possibilidades para a gente tentar ganhar dinheiro. Frosinone versus Napoli, 13h30. O Frosinone é um time que subiu da segunda para a primeira divisão e o Napoli é o atual campeão italiano. Sendo assim, em pré-live aqui não tem muito o que inventar, né? Talvez tentarmos alguma coisa a favor do Napoli, a odd é baixa, odd de 1,40, tá legal? Talvez ao vivo, o que dá para fazer aqui? O Napoli melhor no jogo, odd mínima de 1,50 para cima, algo a favor do Napoli, tá legal? E o Napoli é uma equipe que mesmo fora de casa produz jogos com gols, tá legal? Então esse mais de 1,5 gol também pode ser interessante com odd de 1,23. Napoli favorito, jogo para mais de 1,5 gol. 13h45, voltando para a Holanda, Vitesse versus PSV. Eu vou mostrar aqui o histórico desse confronto, tá legal? Dos 5 últimos jogos, vamos lá. 1-1, 5-0 PSV, aí 2-1 para o Vitesse, 2-1 PSV e 3-3. O PSV com uma leve vantagem e todas as partidas com muitos gols. O que eu busco aqui? Eu tenho uma odd para o PSV de 1,57, então podemos pensar em PSV, empate anula. Para quem quiser operar em mercado de gols, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos para montar na dupla e correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,67. Fechado? Bora lá, 14 horas, França Ligue 1, Lyon versus Montpellier. Time, vamos lá. Eu tenho aqui duas equipes que geralmente fazem jogos com muitos gols, tá legal? Jogam pra frente e, como eu falei, geralmente balançam as redes. Olha os 5 últimos jogos do histórico. 5-4, 5-2, 2-1, 3-2 e aí um 0-0 que sai um pouquinho da rota. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 85%. Então, eu não vou fugir dessa tendência. Pelo menos em pré-live, mais de 1,5 gol é uma entrada mais conservadora, odd de 1,19 monta num bilhete duplo e correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem odd de 1,62. Para buscar aqui mercado de resultados, eu deixaria para o ao vivo, obviamente que o Lyon joga em casa, então tem um levíssimo favoritismo. Tá legal? E bora, 14h30, Espanha, La Liga, Almeria versus Real Madrid. Puxando aqui o histórico, Real Madrid, mesmo fora de casa, ganhou 1, 2, 3, 4 partidas e tivemos apenas um empate. Todos os jogos batendo pelo menos mais de 1,5 gol. E já temos aqui 2 cenários, né? O Real Madrid sim é favorito, mesmo fora de casa, a odd é baixa, odd de 1,43. De duas uma, ou espera ao vivo essa odd melhorar de 1,50 para cima, e se efetivamente o Real Madrid estiver melhor no jogo, você busca algo a favor da equipe madrilenha, ou também tem uma entrada aqui mais conservadora que pode ser interessante. Você vai em aba especiais para o Real Madrid ganhar uma das partes. Aí o Real precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. Pega essa odd, faz um bilhete duplo, tá bom? Mercado de gols, eu também gosto mais de 1,5 gol, odd de 1,21 para compor numa duplinha. África do Sul, 15 horas, Chip United versus Mamelodi. Mamelodi fez 3 jogos, ganhou as 3 partidas. Vai pegar aqui o time do Chipa com 3 jogos e 3 empates. Quando a gente vem aqui no histórico dos 5 últimos jogos entre Mamelodi e Chipa, eu tenho 2 vitórias para o Mamelodi e são 3 empates. Eu tenho uma odd em pré-live de 1,61. Então a gente pode pensar sim em Mamelodi, empate anula. Fechado? Time, vamos lá. Na Arábia Saudita eu não vou enrolar, tá legal? A gente tem jogo do Al Hilal às 15 horas e também às 15 horas jogo do Al Ittihad. Al Ittihad é o time do Benzema e do Kantezinho da massa, tá legal? Tanto o Al Hilal quanto o Al Ittihad são favoritos, tá legal? Então acredito aqui nas 2 vitórias do time da casa. E também são times que jogam muito para frente. O mais de 1,5 gol também pode ser uma boa pedida. Vitória do Al Hilal, jogo para mais de 1,5 gol. Vitória do Al Ittihad, também jogo para mais de 1,5 gol. Fechou?
Bora lá, time, 15h30 na Sérvia, jogo do Crvena Zvezda, Estrela Vermelha, ou se você preferir, o monstrinho da Sérvia. Geralmente atropela e é campeão por lá, tá legal? Vai pegar o Subotica. Vamos lá, o Crvena é favorito? Pra caramba. O Crvena faz mais de 1,5 gol? Geralmente sim. Só que a gente não tem odd. Vitória do Crvena 1,05, uma odd completamente esmagada. Mais de 1,5 gol, 1,07, também uma odd completamente esmagada. O que eu vou tentar fazer nesse jogo? Se no primeiro tempo o Crvena demorar para fazer o gol, eu vou tentar pegar o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo com odd acima de 1,50, tá legal? Acho que a gente pode tentar extrair mais valor nessa entrada. Até porque em pré-live 1,05 e 1,07 não dá para trabalhar com essas odds, né? Primeiro tempo, Crvena amassando. Demorou para fazer o gol? Over meio gol HT com odd acima de 1,50. Fechou? 15h45, Itália Mamma Mia, Inter de Milão versus Monza. Vamos lá. Primeiro eu vou puxar aqui o confronto histórico. Duas partidas, 1-0 para a equipe do Monza, 1-0 para a Inter, tá legal? Historicamente, um confronto equilibrado com poucos gols. Lembrando, é primeira rodada, cautela, baixa um pouquinho a stake, vamos sentir as equipes, tá bom? Jogando em casa no Giuseppe Meazza e pela equipe que possui, sim, a Inter de Milão é favorita. Mas essa odd de 1,42 para a primeira rodada, sinceramente, eu acho uma odd baixa. O que eu faria aqui para quem quer buscar mercado de resultados? Ao vivo, se a Inter de Milão estiver melhor no jogo, com odd mínima de 1,50 para cima, a gente tenta alguma coisa, tá bom? E também eu separei aqui duas possíveis entradas para a gente. Como vai jogar em casa, eu imagino que a Inter de Milão deve ter mais posse de bola e deve criar as principais jogadas, pelo menos no começo da partida. A Inter tem uma média de 5,1 cantos jogando em casa e a equipe do Monza apenas 2,3. Então, eu também imagino aqui uma race 3 cantos a favor da Inter de Milão. Race 3 cantos, a Inter de Milão precisa fazer 3 escanteios, primeiro que a equipe do Monza. E mercado de cartões, também me chamou a atenção um cenário. A Inter toma poucos cartões por jogo, apenas 1,4. E a equipe do Monza, 2,3. É uma equipe que leva mais cartões. Vai jogar como visitante, eu posso imaginar que a Inter de Milão vai ter mais posse, vai agredir mais. A equipe do Monza provavelmente vai fazer mais faltas. Fazendo mais faltas, pode ser que tome mais cartões. Então aqui um handicap asiático menos meio para cartões para o lado do Monza pode ser interessante. Marco, o que significa isso? Handicap asiático menos meio cartões para o lado do Monza. Se o Monza tomar mais cartões que a Inter, é green. Se o número de cartões for igual ou a Inter tomar mais cartões, é red na operação. Mas, como joga em casa e deve atacar mais, eu acredito que a chance do Monza tomar mais cartões seja maior, pelo menos em pré-live. A média do juizão é de 4,1. Fechou? 15h45, Turquia, Galatasaray versus Trabzonspor. Eu tenho aqui um confronto histórico de muitos gols com jogos na casa do Galatasaray. Olha isso. 2-1, 2-1, 1-1, 3-1, 3-1. Todas as partidas batendo mais de 1,5 gol e ambas marcam. Vamos dar uma olhadinha nesse mais de 1,5 gol, quanto está pagando. Odd de 1,17. Pega essa odd, monta numa dupla, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem. Odd de 1,57. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 80% em pré-live. Bora lá, time. 16 horas, França Ligue 1, Toulouse versus Paris Saint-Germain. Ponto de atenção. Se o Mbappé estiver em campo, o Paris Saint-Germain é favorito e provavelmente devemos ter um jogo para gols. O cenário muda com esse cara em campo, tá legal? Na estreia, o Paris ficou em 0-0 porque o Mbappé não jogou. Como eu falei, uma hora antes da partida, Mbappé em campo, o cenário muda. Aí eu busco algo a favor do Paris Saint-Germain, tá legal? Até porque a odd é de 1,68, 1,69. Paris Saint-Germain empate anula. Ao vivo dá até para pensar na vitória seca. E com o
Mbappé em campo, eu busco também mercado de gols. Até porque, diante das probabilidades, a gente tem 85% para ver pelo menos mais de 1,5 gols nessa partida. Deixa eu dar uma olhadinha no mais de 1,5 gols, odd de 1,20, uma odd bacana de repente para um bilhete duplo. E já que eu estou falando tanto do Mbappé, também podemos usar ele para finalização, chute a gol ou mesmo gol, caso ele esteja em campo. Fechou? Bora lá, time. 16 horas, Inglaterra, Premier League, Manchester City versus Newcastle. As duas equipes venceram na estreia. O Newcastle meteu 5-1 no Aston Villa e o City ganhou por 3-0 do Burnley, tá legal? Jogo na casa do City. A gente olha aqui o histórico, dos 5 últimos jogos do confronto, o City venceu todas as partidas e todos os jogos batendo mais de 1,5 gols. Lembrando que na temporada passada o Newcastle fez uma baita campanha e tudo leva a crer que vem forte novamente. Obviamente que desse lado a gente tem o Manchester City. Eu não sou louco de ir contra o City pelo elenco que possui e é o atual campeão inglês. Odd de 1,85, Manchester City, empate anula. Quem quiser buscar aqui mercado de gols, mais de 1,5 gols também vejo como um forte cenário, odd de 1,24. Fechado? 16h30 em Portugal tem o jogo do Benfica contra o Estrela Amadora. Estrela Amadora é um time que estava na segunda divisão e subiu para a primeira. O Benfica é o atual campeão português e vai jogar em casa. É muito favorito. O problema é que a odd é baixa, 1,08. O que a gente pode tentar fazer aqui para melhorar essa odd? Talvez no primeiro tempo, se o Benfica começar muito forte, tentar pegar uma vitória do Benfica já no primeiro tempo, vitória esta HT, e fica a mesma lógica para o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo com odd acima de 1,50. Vejo também um forte cenário aqui, como o Benfica deve começar tomando a iniciativa da partida, né? Se o gol não sair, saem os escanteios. A equipe do Benfica é uma equipe boa para escanteios. Race 3 cantos a favor do Benfica. O Benfica precisaria fazer aqui 3 escanteios primeiro que o Estrela Amadora. E também vejo um cenário para gols, né? Jogos do Benfica, geralmente jogos over gols. Mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Time, mais uma partida aqui, falar do Inter Miami, que é o time do Messi, e aí depois a gente vai trazer Campeonato Brasileiro, tá legal? 22 horas, Nashville versus Inter Miami. Dois times extremamente over goals e fazem jogos com muitos gols. E como eu venho falando, depois que o Messi chegou, o Inter Miami ficou ainda mais over goals, tá legal? E eu vou seguir naquela tendência, mesmo sendo uma final, vejo aqui uma forte probabilidade para a gente ver pelo menos mais de 1,5 gols. Odd de 1,19 e põe naquela duplinha. Obviamente que com o Messi em campo, o Inter Miami sim é favorito. A gente pode pensar aqui para o Inter Miami levantar a taça, ser campeão. Fechado? Bora lá, time, agora Campeonato Brasileiro, vamos fazer todas as partidas. 16 horas, Internacional e Fortaleza. O Inter em casa, 5 jogos, apenas uma derrota. O Fortaleza como visitante perdeu 3, ganhou 2, oscila fora de casa. Puxando o histórico, 5 jogos, o Inter venceu 1, 2, 3, 4 e um empate. Nenhuma vitória do Fortaleza. Ou seja, jogando em casa, o Inter sim tem um leve favoritismo. Odd de 2,10 para o Inter, dá para pensar em Inter, empate anula, ou mesmo uma dupla hipótese para o Colorado, que é o Internacional. Também trago aqui para vocês outras duas possíveis entradas. Mercado de escanteios, o Inter tem uma média de 4,4, o Fortaleza 2,8. Como o jogo é na casa do Inter, no Beira-Rio, o Internacional talvez faça aqui 3 escanteios primeiro que o Fortaleza. Race 3 cantos Internacional. Mercado de cartões eu também gosto. O Inter tem uma média de 3,1, Fortaleza 2,8, duas equipes que tomam cartões e a média do Juizão é de 5,8. Para cada equipe receber pelo menos um cartão. 16 horas no Morumbi, São Paulo versus Botafogo. O São Paulo, que vem cheio de moral, está na final da Copa do Brasil, despachou o Corinthians e fez um jogaço. Vai pegar o Botafogo, que no Campeonato Brasileiro vem abençoado, fazendo uma campanha maravilhosa. Time, acho um jogo muito equilibrado. Por quê? Muitos podem falar, pô, Marco, o São Paulo trouxe o Rames, trouxe o Lucas. Sim, tecnicamente melhorou muito. Mas o São Paulo pode estar um pouco mais cansado, tá legal? Teve um jogo extremamente desgastante contra o Corinthians e o Botafogo, teoricamente, treinou e descansou.
Pode ser que por esse motivo o jogo seja bem equilibrado. Então, em pré-live, eu vou ficar fora de mercado de resultados. Eu vou tentar explorar aqui primeiro o mercado de gols, tá? Dos 5 últimos jogos do São Paulo, o menos de 3 gols e meio, o under 3,5 bateu em 4 e o Botafogo na mesma tocada. Menos de 3 gols e meio, o under 3,5, 4 de 5, alta probabilidade para menos de 3 gols e meio. Deixa eu dar uma olhadinha nessa odd de 1,25, uma odd bacana, tá legal? E pela tabela de probabilidades, o menos de 3 gols e meio tem 85%, uma probabilidade bem legal. O que é o menos de 3 gols e meio, o under 3,5? Podem sair até 3 gols que você tem green. Se saírem 4 ou mais gols, é red. Mercado de escanteios também pode ser bem interessante. O São Paulo jogando em casa, acredito que mais uma vez com um bom público, deve tomar a iniciativa inicial da partida. E o São Paulo jogando no Morumbi tem uma média muito boa para escanteio, 7,9 e o Botafogo apenas 2,7. Então podemos pensar também numa race 3 cantos a favor do São Paulo. Mercado de cartões, o São Paulo toma 2,5, Botafogo 2,7, a média do juizão é de 4,8, para cada equipe receber pelo menos um cartão. 18h30, Cuiabá versus Palmeiras. O Palmeiras na segunda colocação, Cuiabá oitava posição. Puxando o race, o Cuiabá em casa bem demais. 3 vitórias, 1 empate, apenas uma derrota. O Palmeiras como visitante oscila, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Time, se a gente olhar aqui as odds, o mercado está dando uma odd de 3,10 para o Cuiabá e de 2,30 para o Palmeiras. O Cuiabá joga em casa e vem fazendo um baita campeonato brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Como essa odd é de 3,10, a gente pode até pensar num handicap mais 1 para o Cuiabá, e mesmo que ele perca por uma diferença de 1 gol do Palmeiras, você ainda tem o reembolso. Se der empate ou o Cuiabá vencer, é green na operação, tá? Então o handicap asiático mais 1 para o lado do Cuiabá, acho que pode ser interessante. Outra entrada aqui nessa partida que eu vi com bons olhos é mercado de cartões. O Cuiabá toma 1,8, o Palmeiras 2,2. A média do juiz é de 5,2 para cada equipe receber pelo menos um cartão. E quem quiser operar em mercado de gols, o menos de 3 gols e meio bate aqui em 85%, tá legal? Então o menos de 3 gols e meio também pode ser uma pedida. Bora lá, time, 18h30, Fluminense versus América. Primeiro eu vou olhar aqui a tabela de classificação. O Flusão vem na 7ª posição, o América Mineiro, Coelho, 10ª colocação, lanterninha da competição até o momento. O Flu jogando em casa muito bem, 4 vitórias, apenas 1 empate. O América Mineiro perdeu 3, empatou 2, não ganhou nenhuma. Time, já vejo aqui uma possível entrada, né? O Flu em casa, sim, é favorito. Uma entrada mais conservadora, até porque a gente tem uma odd de 1,56, é Fluminense, empate anula. Se o Flu estiver amassando, dá para pensar na vitória seca. O Fluminense tem uma qualidade ofensiva muito forte e o América geralmente fazendo jogos com partidas over goals. E quando eu venho aqui na tabela de probabilidades, o mais de 1,5 gol tem 85%. Sendo assim, também vejo uma possibilidade de trabalhar nesse mais de 1,5 gol com odd de 1,31. Com relação aos cartões, eu também gosto. O Fluminense toma 3,4 por partida, o América Mineiro 2,7. A média do juiz é de 4 para cada equipe receber pelo menos um cartão. Fluminense empate anula, jogo para mais de 1,5 gol, um cartão para cada equipe. Bora lá, time, para fechar aqui Campeonato Brasileiro, 21 horas, Cruzeiro, Raposa pegando o Corinthians. O Corinthians vem aqui numa ressaca, eu diria, né? Foi eliminado pelo São Paulo, então vai precisar buscar forças para se recuperar e tentar reverter aí essa derrota sofrida pelo Tricolor. O Cruzeiro vem na 12ª colocação, o Timão 14ª posição. Vamos dar uma olhadinha na race, o Cruzeiro em casa oscila, 2 empates, 2 derrotas, apenas 1 vitória. Mercado de gols é completamente under, tá legal? Menos de 3 gols e meio, 5 de 5. Timão jogando como visitante, 3 empates, 1 derrota, 1 vitória. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 4 de 5. Mercado de gols, em pré-live, eu trabalho aqui no menos de 3 gols e meio, tá legal? Odd de 1,20, 1,21 para montar na duplinha. Deixa eu dar uma olhadinha na probabilidade, menos de 3 gols e meio, 95%.
Mercado de escanteios, o Cruzeiro tem uma média muito boa jogando em casa, 9,5 e o Corinthians 3,3. Aqui sem inventar muito. Race 3 cantos a favor do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa fazer 3 escanteios, primeiro que o Corinthians. Com relação aos cartões, o Cruzeiro toma 2,3, o Timão 2,5 e o Juizão tem uma média de 6,1 para cada equipe receber pelo menos um cartão. Então, em pré-live, eu trabalho com vocês aqui para menos de 3 gols e meio, race 3 cantos a favor do Cruzeiro e para cada equipe receber um cartão. Mercado de resultados, eu deixo para o ao vivo. Time, bora lá para o nosso bilhetinho no final do vídeo, o momento mais aguardado. Lembrando que sabadão a rodada está gigantesca, mais de 1.400 jogos. Os principais campeonatos retornaram, o que traz muitas oportunidades para a gente. E entendendo esse momento, a gente reduziu aqui o custo do grupo VIP. Se você quiser fazer parte do grupo de futebol, por exemplo, a gente colocou a mensalidade por R$19,90. Um custo-benefício que cabe no seu bolso e eu tenho certeza que vai te ajudar. O grupo de futebol é completo, tem pré-lives que são duplas e triplas enviadas antes da partida e também a gente opera ao vivo em mercado de gol, escanteios, finalizações e cartão. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, clica lá e chega junto, tenho certeza que você vai gostar. Se por um acaso você não gostar, fica tranquilo, você tem 7 dias para testar o produto, se quiser cancela que eu devolvo o seu dinheiro. Bora para a duplinha! O que eu montei aqui na Premier League Campeonato Inglês? Eu vou buscar a vitória do Liverpool contra o Bournemouth e vou buscar um Manchester City handicap asiático 0-0. Handicap asiático 0-0 é a mesma coisa que o empate anula, tá legal? O City só não pode perder para o Newcastle. Se isso aqui der certo, odd de 1,64. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Se por um acaso esqueceram de dar o likezão, carrinho voador no like, ajuda demais. Se puder, faz um comentário, compartilhe o vídeo com um amigo. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e, claro, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!